Você já parou para pensar no que realmente acontece quando alguém assina um contrato para ir à guerra? Não é como nos filmes, onde heróis destemidos marcham para a batalha por escolha própria. A realidade é bem mais crua. Muitos desses soldados sequer sabiam no que estavam se metendo. Por que você assinou? Pergunta um comandante a um recruta. A resposta é um silêncio constrangedor, um olhar perdido. Alguns dizem que foram enganados, outros que não tinham opção. Mas a verdade é que para muitos não houve escolha de verdade. E enquanto isso, a guerra segue seu curso implacável. Ataques aéreos atingem alvos civis como a usina de Chatura, deixando regiões inteiras sem energia. Mas o que mais impressiona não é a destruição em si, e sim a reação das pessoas. Enquanto drones caem do céu, alguns ainda tentam minimizar os danos, como se isso fosse possível. É como assistir a uma tragédia anunciada, onde todos sabem o final, mas ninguém faz nada para evitar. E não pense que a defesa russa é infalível. Longe disso. A famosa PVO de Belgorod, que deveria proteger a população, muitas vezes se torna uma ameaça maior do que os próprios ataques ucranianos. Mísseis desviados, alvos civis atingidos por engano, a incompetência é tão grande que até parece piada. Mas não é. É a vida real, onde erros custam vidas. Enquanto isso, no fronte, a coragem dos soldados ucranianos se destaca. Em uma operação arriscada, uma equipe resgatava feridos quando sua viatura foi atingida por uma mina. O veículo ficou destruído, mas todos sobreviveram. Não foi sorte. Foi treinamento, profissionalismo e determinação. Eles não só escaparam do perigo, como reorganizaram a missão e seguiram em frente. Isso é guerra sem filtros, caos, adrenalina e a capacidade de se adaptar em segundos. E tem mais. Sabe aquelas histórias de que a Rússia só recruta voluntários? Pois é, a realidade é bem diferente. Muitos desses voluntários foram coagidos, enganados ou simplesmente não tinham alternativa. Você assinou o contrato por quê? Pergunta o comandante. Eu não queria, responde o soldado. E aí está a verdade nua e crua, uma máquina de guerra que se alimenta de desespero. Mas nem tudo é desespero. A criatividade ucraniana também surpreende. Já ouviu falar de drones que desviam mísseis hipersônicos tocando música? Pois é. Enquanto uma ogiva russa se aproxima, o sistema de defesa ucraniano interfere no sinal, fazendo com que ela ouça, por exemplo, uma canção sobre bandeira. Não é só um truque técnico, é um tapa na cara do inimigo, uma demonstração de que a inteligência e a inovação podem vencer a força bruta. E enquanto a Rússia insiste em propagandas vazias, dizendo que sua defesa é a melhor do mundo, a realidade mostra o contrário. Seus sistemas falham, seus soldados são mal preparados, e a população civil paga o preço. Enquanto isso, do outro lado, cada doação, cada equipamento, cada treinamento faz a diferença. Uma viatura blindada pode ser a linha entre a vida e a morte. Um drone pode salvar uma unidade inteira. A guerra não é um jogo. Não é um filme. É suor, sangue e decisões tomadas em frações de segundo. E enquanto alguns ainda tentam romantizar o conflito, a verdade é que cada dia traz novas provas de que a coragem e a resiliência podem vencer até mesmo os piores cenários. Então, quando você se pergunta o que pode fazer, lembre-se, até o menor gesto conta. Porque no fim das contas a guerra não é vencida só com armas, é vencida com determinação. A guerra não perdoa fraquezas. E quando você vê aqueles que em outro tempo marchariam sobre cadáveres sem hesitar, agora recuando diante de uma realidade que eles mesmos criaram, entende uma coisa: o medo não escolhe lado. Ele rói por dentro, corrói a confiança e transforma até os mais arrogantes em sombras do que já foram. E enquanto alguns ainda tentam rir das próprias derrotas, chamando de acidente, o que é pura incompetência, a verdade é cruel. Bombas não caem por acaso. Elas caem porque alguém as lançou. E quando essas bombas, supostamente inteligentes, despencam sobre suas próprias cidades, não há piada que apague o sangue no asfalto. A Rússia não aprende. Insiste em repetir os mesmos erros, como se a história fosse um script mal escrito que só eles não percebem. Seus aviões, outrora símbolos de poder, agora tremem diante do céu ucraniano. Não ousam se aproximar, preferem lançar suas bombas de longa distância, como covardes que atiram pedras e fogem. Mas até nisso falham. Porque a tecnologia que deveria ser sua salvação vira sua maldição. As bombas planadoras que prometiam precisão, viram brinquedos defeituosos, caindo sobre cabeças inocentes enquanto seus generais assistem de longe, impunes. E o pior, eles sabem. Sabem que cada erro é uma conta a pagar, mas preferem culpar o vento, o acaso, qualquer coisa menos a própria incompetência. Enquanto isso, do outro lado, a guerra se reinventa.
Drones não são mais ferramentas, são fantasmas que rondam o campo de batalha. Onde antes o míssil Tulipan varria uma posição inteira, agora um único operador, a quilômetros de distância, pode transformar um tanque em sucata antes mesmo que a tripulação perceba o perigo. A artilharia, outrora rainha dos campos de batalha, agora treme, porque um projétil de 155 mm pode destruir um prédio inteiro, mas um drone barato pilotado por um soldado com um controle remoto pode destruir a artilharia antes que ela dispare. A guerra mudou, e quem não se adaptar morre. Mas a Rússia não se adapta. Ela se enterra. Seus soldados, enviados para morrer em trincheiras que não levam a lugar nenhum, descobrem tarde demais que não são heróis, são carne de canhão. E quando caem, seus familiares recebem não uma medalha, mas um aviso frio: não esperem compensações. A pátria não deve nada a vocês. 1 milhão de rublos, o preço de uma vida, agora é considerado desnecessário. Porque afinal, quem precisa de dinheiro quando pode ter a glória de morrer por um velho no Kremlin que nunca pisou na linha de frente? E as cidades? Ah, as cidades. O que a Rússia chama de libertação não passa de uma mentira suja. Volchans, Mariupol, Bakut, nomes que agora significam apenas escombros e memórias apagadas. Casas reduzidas a pó, ruas que não existem mais, famílias que não têm para onde voltar. Eles diziam que trariam ordem, trouxeram apenas destruição. E agora, quando a poeira baixar, quem pagará a conta? Não os oligarcas, não os generais, não os propagandistas que vendem vitórias imaginárias na TV. Serão os cidadãos comuns, aqueles que acreditaram nas mentiras, que terão que reconstruir com as próprias mãos o que seus líderes destruíram. Podiam ter comprado macarrão para seus filhos. Agora comprarão tijolos para erguer o que sobrou de suas vidas. E enquanto o Kremlin tenta maquiar a realidade, a cultura russa se transforma em uma piada de mau gosto. Bandas de patriotas surgem como cogumelos depois da chuva, cantando hinos para soldados que não voltam, glorificando uma guerra que ninguém pediu. Sodne Otriade, o nome já diz tudo. Um bando de sobreviventes tentando transformar o desespero em arte, como se música pudesse lavar o sangue das mãos. Mas a verdade é que ninguém quer ouvir suas canções. Porque no fim, a única melodia que ecoa nas trincheiras é o som das bombas. E esse, sim, é um hit que não sai das paradas. Mas a Ucrânia não ri. Ela age. Enquanto a Rússia se afoga em suas próprias mentiras, as forças especiais ucranianas mostram ao mundo como se faz guerra moderna. Um helicóptero abatido aqui, uma estação de radar destruída ali. E de repente a Crimeia, esse troféu que Putin exibia como prova de seu poder, se torna um alvo fácil. Porque sem radar, sem defesa aérea, sem olhos para ver o perigo, o que resta? Apenas a espera. E a Ucrânia não gosta de esperar. A guerra não é um jogo. Não é um filme. É suor, sangue e decisões tomadas em frações de segundo. E enquanto alguns ainda tentam romantizar o conflito, a verdade é que cada dia traz novas provas de que a coragem e a resiliência podem vencer até mesmo os piores cenários. Então, quando você se pergunta o que pode fazer, lembre-se, até o menor gesto conta. Porque no fim das contas a guerra não é vencida só com armas, é vencida com determinação. E com a certeza de que enquanto houver um único ucraniano de pé, a Rússia nunca vencerá. Eles chamam de guerra, mas o que Solovyov e sua corja de criminosos de guerra fizeram foi algo muito mais sujo: torturar mentes. Lavagem cerebral em crianças ucranianas nas áreas ocupadas, como se a infância pudesse ser roubada junto com a terra. A guerra vai acabar, sim, mas e depois? Vamos recuperar cada centímetro do nosso solo, mas ali estarão pessoas. Ali estarão crianças. E nós, será que esquecemos como foi quando libertamos Bucha? Quando tiramos aquelas crianças dos porões, onde monstros como Pushilin, o líder da tal DNR, as usavam como cobaias de sua propaganda doentia. O mundo sabia. Mas era preciso que a Rússia admitisse em voz alta. E agora, depois de tantos golpes cirúrgicos, depois de cada drone que rasga o céu russo como um aviso, depois de cada avião derrubado que custava bilhões e voava apenas para alimentar o ego de Putin, eles finalmente começam a entender: não há mais onde se esconder. O Beryl A-60, aquele laboratório voador de lasers, aquele brinquedo de luxo que custava mais do que hospitais inteiros, agora é fumaça. Um a menos. E o que sobrou? Um país que celebra fogos de artifício grátis, enquanto seus generais choram nos bunkers. Mas não é só nos céus que a Rússia está perdendo. Em terra a podridão é ainda mais profunda. Em Chelyabinsk e Sverdlovsk, as gloriosas forças de segurança prenderam uma quadrilha que recrutava moradores de rua para assinar contratos com o Ministério da Defesa, e depois embolsava seus salários.
Homens sem teto, sem documentos, sem futuro, transformados em carne de canhão descartável. E as mulheres? As mulheres organizavam casamentos de fachada para dar uma aparência de normalidade a esses soldados de uma só missão. É assim que se constrói uma grande potência. Com corpos comprados e almas roubadas. Eles filmam seus heróis no fronte, mas as imagens não mentem. Soldados que não sabem de onde vieram, que não conseguem nem contar até 3, que viram as costas e fogem assim que ouvem o zumbido de um drone. 1, 2, esqueci. De onde eu sou mesmo? Essa é a elite do exército russo. 4 anos recrutando os mais vulneráveis e só agora as autoridades agem. Claro, porque alguém deixou de pagar a propina certa. Enquanto isso, na linha de frente a realidade é crua. Drones ucranianos queimando tanques russos como papel, mísseis que acertam alvos a centenas de quilômetros, e soldados inimigos que descobrem tarde demais que não estão lutando contra um exército, estão lutando contra um povo. Um povo que não tem medo de olhar para o monstro nos olhos e dizer, você não passa. Eles pensaram que seria fácil, que bastaria invadir, saquear, violar, mas esqueceram de uma coisa, a Ucrânia não é um território, é uma ideia. E ideias não morrem quando você explode um prédio ou sequestra uma criança. Elas crescem, elas se multiplicam, elas voltam mais fortes, mais ferozes, mais implacáveis. Olhem para os campos de Zaporíjia. Olhem para os soldados russos, agora cercados por unidades como o Kraken, que não conhecem a palavra rendição. Olhem para os norte-coreanos que Moscou jogou na linha de frente, como se um exército de mercenários pudesse substituir a coragem. Olhem para os drones que caem do céu, não porque foram abatidos, mas porque foram confundidos com os próprios. A Rússia está se afogando em seu próprio caos. E o mais irônico, eles ainda acreditam que podem vencer. Ainda acreditam que se gritarem alto o suficiente, se mentirem com convicção, o mundo vai esquecer. Mas o mundo não esquece. O mundo vê. E o mundo está do lado certo da história. Então, quando você vir um russo chorando por um avião perdido ou comemorando a vitória de ter recrutado um mendigo, lembre-se, isso não é força, é desespero. E o desespero é o primeiro passo para a derrota. A Ucrânia não está apenas lutando por sua terra, está lutando pelo futuro, e esse futuro não tem espaço para tiranos, nem para seus crimes, nem para suas mentiras. A guerra não é vencida com armas, é vencida com a verdade. E a verdade, hoje, está escrita em cada drone que atinge um alvo russo, em cada criança libertada dos porões, em cada soldado que escolhe não morrer por um regime que o despreza. A verdade é que a Rússia já perdeu. Só não sabe ainda. A Rússia não chora por seus generais, não lamenta seus estrategistas, não questiona seus propagandistas. Ela apenas repete, como um mantra vazio, que a vitória está próxima, enquanto enterra seus filhos em valas comuns e enche os cemitérios de cidades fantasmas. O que você vê na televisão não é a guerra. É um espetáculo de horrores encenado para quem ainda acredita em contos de fadas sangrentos. Pergunte a um pai de soldado mobilizado. Ele lhe dirá como seu filho foi jogado na linha de frente sem treinamento, sem equipamento, sem chance. Como os comandantes tratam suas tropas como carne de canhão, enviando-as para morrer em ataques suicidas contra drones ucranianos. Como os heróis da televisão são, na verdade, vítimas de uma máquina de guerra que os despreza. Eles não lutam por uma causa. Lutam porque foram enganados, porque não têm escolha, porque alguém em Moscou decidiu que suas vidas valem menos que um relatório de progresso. E enquanto isso, os propagandistas riem. Riem das cidades que prometiam tomar em 3 dias e que ainda resistem meses depois. Riem dos fortes avanços que não passam de trincheiras abandonadas e corpos deixados para apodrecer. Riem dos soldados que, quando sobrevivem, descobrem que foram usados como bucha de canhão, e que a única recompensa por seu sacrifício é um lugar em um cemitério novo, inaugurado às pressas porque os antigos já transbordam. A verdade é que a Rússia não está vencendo. Está se afogando em suas próprias mentiras. Cada soldado que foge, cada desertor que conta o que realmente acontece nas linhas de frente, cada pai que exige respostas por um filho morto em vão, todos eles são provas de que o império de Putin está ruindo, não por falta de armas, não por falta de homens, mas por falta de alma. Eles queriam uma guerra rápida, queriam Kiev em 3 dias, queriam uma marcha triunfal. Em vez disso, encontraram uma resistência que não se dobra, um povo que prefere morrer de pé a viver de joelhos. Encontraram drones que caçam seus tanques, artilharia que não erra, soldados que lutam não por um salário miserável, mas por algo maior, a liberdade. A Rússia já perdeu. Não importa quantas cidades ainda tente tomar.
Não importa quantos corpos ainda jogue na fogueira. O que importa é que a cada dia mais russos percebem a verdade. Eles não são libertadores. São invasores. Não são heróis. São vítimas. E a única coisa que os espera no fim dessa estrada é a vergonha ou a morte. Enquanto isso, a Ucrânia segue em frente. Não porque tenha mais recursos. Não porque tenha mais homens. Mas porque tem algo que a Rússia nunca terá, uma causa justa. E é por isso que no fim a verdade sempre vence. Mesmo quando demora. Mesmo quando dói. Mesmo quando parece impossível. Porque no jogo sujo da guerra, os abutres sempre aparecem. E essa história é a prova viva disso. Uma viúva que troca de marido como quem troca de roupa, do caixão de um para os braços do outro, calculando cada passo como um investimento. Não há amor. Não há luto. Há apenas números, contas bancárias e a frieza de quem enxerga a morte como oportunidade. 5 milhões de rublos. É esse o preço que o Kremlin coloca na vida de um soldado. 5 milhões para lavar a consciência de quem o enviou para morrer. 5 milhões para transformar a dor de uma família em um negócio. E o mais grotesco? Enquanto essa mulher embolsa o dinheiro do sangue alheio, há mães na Rússia que choram seus filhos em silêncio, sem indenização, sem reconhecimento, sem nada além da certeza de que foram enganadas. Mas a verdade é implacável. Não importa quantos contratos sejam assinados, quantas contas sejam esvaziadas ou quantas mentiras sejam repetidas, a história sempre cobra seu preço. E quando a poeira baixar, quando os arquivos forem abertos e os nomes forem revelados, não serão os oportunistas que ficarão na memória. Serão os que lutaram, os que resistiram, os que escolheram o certo, mesmo quando tudo parecia perdido. Enquanto isso, a Ucrânia não pede esmolas. Não negocia com a morte. Ela luta. E cada doação, cada palavra de apoio, cada gesto de solidariedade é um tijolo na muralha que protege não só um país, mas o futuro de todos nós. Porque quando a liberdade é atacada em um lugar, ela é ameaçada em todos os outros. E a única maneira de garantir que a escuridão não se espalhe é acender a luz agora. Então faça sua parte. Não espere pelo momento certo. O momento é agora. Apoie quem defende a linha de frente. Ajude quem precisa reconstruir. E acima de tudo, não se cale. Porque o silêncio é o melhor aliado dos tiranos. E a história já mostrou vezes sem conta que eles caem. Sempre. Mas só quando alguém tem a coragem de dizer, chega.